Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro dos Salmos e vamos ler os dois primeiros capítulos, aliás, os dois primeiros versículos do Salmo 144. Salmo 144, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor, como tem estado os nossos corações, com tantas coisas, com tantas lutas, com tantas agonias, com tantas decepções. Que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações de um modo especial. O Senhor conhece cada um dos teus filhos que aqui estão. E todos, indistintamente, estamos vivendo momentos de intensas batalhas. E nós queremos declarar nessa tarde, Senhor, que nós cremos em Ti, confiamos no poder libertador do Teu Espírito, e que cada um de nós não saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido algumas palavras de encorajamento, de ânimo à igreja, mesmo apesar de nós estarmos passando por momentos de estreitíssimos. E eu queria chamá-los, convocá-los para render graças ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Do contrário, nós não estaríamos de pé, o fôlego da nossa vida já teria sido fechado. E esse salmo todo, o salmista apresenta suas ações de graças pela proteção divina. E eu queria dizer a você hoje, aquela causa que você tem colocado nas mãos do Senhor, a resposta está chegando. Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado na sua vida. Vamos começar a agradecer antes mesmo de vermos a vitória concretizada diante de nós. Mas vamos chamar à existência aquilo que ainda não existe do ponto de vista humano, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Eu creio demais nisso. Ele não traz aqui, o salmista, apenas uma bela ideia teológica sem consistência. Não. Mas fala de algo vivido, experimentado em suas muitas lutas nas batalhas por esta vida. E uma coisa que a gente tem percebido, que tem sido extremamente bombardeada, ou bombardeadas, são as nossas famílias. Que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado. Senhor, eu te glorifico pela resposta a essa causa desse teu filho, dessa tua filha, que tem sido colocado nas tuas mãos. E seja como for a resposta, a gente rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui o salmista apresenta as razões para as suas ações de graças. Primeira,
A firmeza do salmista é o próprio Senhor. O Senhor é a sua rocha. Os pés do salmista têm um alicerce firme. E os nossos pés? Onde têm estado alicerçados os nossos pés diante de tudo que nós temos vivido? Segunda razão, as estratégias de combate do salmista vêm só de Deus. O Senhor o treina para os combates nas batalhas da vida. Ele não depende de métodos humanos. Muitas vezes a gente tem que associar oração e ação. E eu queria dizer a vocês hoje que creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, que grandes respostas de Deus estão vindo em nossa direção. Que o nome do Senhor seja glorificado desde então. Quando nós agradecemos as bênçãos, isso é simplesmente gratidão. Mas quando nós agradecemos por aquelas situações que as respostas ainda não chegaram, isso é fé. Fé é você chamar à existência aquilo que não existe. É você ver o invisível, crer no impossível, ouvir o inaudível de Deus. A terceira razão, ele depende unicamente do Senhor. Aqui ele pontua: o Senhor é o seu aliado fiel, é sua fortaleza, sua torre de proteção, seu libertador, seu escudo e esconderijo. Muitas vezes nós não temos palavras para orar nas nossas orações. E aí choramos. E são as orações que mais sobem à presença de Deus. São essas orações fluidas, essas orações que vêm no formato de lágrimas. E as nossas lágrimas são a rega perfeita para as nossas sementes de fé. E aí nós paramos aqui e olhamos para as nossas próprias lutas. Diferentes, é certo, em seu aspecto exterior das lutas vividas no passado, mas igualmente intensas e avassaladoras. Uma amada irmã estava conversando comigo e ela dizia: olha, eu não tenho coragem de me levantar. As lutas têm sido tão intensas que eu não tenho forças em mim mesma. E é quando nós estamos extremamente fracos que somos fortalecidos por Deus. Mesmo que nós não estejamos vendo nada do ponto de vista humano, concreto, mas a nossa vitória já é uma realidade no mundo espiritual. Temos sido assolados de todas as formas. Como diz o apóstolo Paulo, são lutas por fora e temores múltiplos por dentro. Às vezes, essa semana eu conversava com uma querida irmã e ela dizia assim: eu pensava que você era forte, mas eu não achava que você fosse tão forte. E eu mais que depressa disse: não, eu sirvo a um Deus forte. Não há fortaleza nenhuma em mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa que passa por todas as coisas que nós temos passado. Tem dias que é muito mais difícil do que o outro. E eu tenho falado muito a respeito da partida do pastor Malta. Não tem sido fácil. Não é brincadeira você dividir a vida 43 anos com uma pessoa, mas dividir mesmo 24 horas por dia. Tudo lembra. E a fé no Senhor Jesus é a única coisa
que me deixa de pé. Ah, mas eu escuto tantas coisas. E eu já tenho compartilhado algumas dessas coisas que eu tenho ouvido de muitas pessoas. Tem gente que a gente devia ter um interruptor para a gente tirar da tomada. Porque hoje gente para conversar besteira no pé do ouvido da gente. Se você não tem nada consolador para dizer, cala a boca em nome de Jesus. Deixa a gente chorar, deixa a gente atravessar essa via dolorosa, que eu sei que vai passar. Mas é muito pouco tempo. E eu tenho buscado força no Senhor para fazer o que eu tenho feito. E eu glorifico demais ao Deus da minha salvação. Os monstros que nos assustam até parece que vão nos devorar por inteiro. Outra vez olhamos para o passado e ali encontramos as estratégias que deram vitória a tantos servos que viveram naqueles dias. Como é bom olhar para trás e ver registrada nas páginas da Bíblia Sagrada todas aquelas situações vividas e superadas pelos servos de Deus do passado. Tem coisas que a gente se admira, mas por que o Senhor deixou isso aqui escrito? Tem propósito. Se você não descobriu ainda, vai descobrir, pode ter certeza. O rei salmista, por exemplo, em sua doxologia, aqui ele declara que bendito seja o Senhor, que é a sua rocha. Quem é a sua rocha? Ele teve suas mãos treinadas para a guerra. E não é assim conosco. O Senhor é a fonte da nossa força. Sem Ele, há muito já teríamos morrido. O apóstolo Paulo também experimentou uma sensação de morte por ocasião de uma grande tribulação vivida na Ásia. E o texto diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Escuta só isso: a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Sabe o que é que isso significa? O apóstolo teve sim vontade de morrer. Ele desesperou da própria vida. Quantas vezes nas nossas orações nós não temos coragem de dizer isso? Senhor, fecha o fôlego da minha vida hoje, chega. Quantas lutas, quantas angústias, quantas inquietações, quantas frustrações, quantas decepções temos vivido. E aí ele continua dizendo: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Estamos vivendo um tempo na terra em que é imperioso você declarar a sua fé no Cristo. Que nós possamos dizer: Senhor, eu creio em Ti de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu não estou vendo nada como resposta às minhas orações, mas eu creio que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Diz a palavra de Deus. E se você acha que o Senhor está demorando na sua resposta, aguarde mais um pouco. Ele está caprichando na resposta. E vem algo tremendo para a sua vida. O Senhor está preparando a noiva para subir. E nós estamos sendo tratados, trabalhados pelo Senhor. O Senhor está aparando todas as nossas arestas. O Senhor está arrancando de nós tudo aquilo que não glorifica o nome dEle, para que naquele dia nós sejamos encontrados de pé na presença do Filho do Homem. Amém?
Em outro salmo, o salmista fala outra vez sobre isto, dizendo: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. O arco de bronze naqueles dias era a arma bélica mais poderosa. O Senhor é o nosso aliado fiel, como testifica o salmista. Nele podemos confiar, e é precisamente quando achamos que não vamos suportar que experimentamos uma força sobrenatural que surge da nossa maior fraqueza. Quantas encrencas familiares, quantas dificuldades vividas, quantas coisas experimentadas por nós nesse tempo. A fraqueza do homem é ponto de partida que aciona a força do Senhor a seu favor. Disse o profeta cristão, aliás, disse o poeta cristão: é quando a força acaba que o poder da fé se manifesta. E esse poeta, inclusive, está precisando de oração, porque teve um AVC isquêmico, que é o Sérgio Lopes. No meio da batalha renhida e enfrentada pelo salmista, o Senhor adestrou suas mãos para o combate, de modo que seus braços vergaram um arco de bronze. Não há arma mais poderosa do que a oração. Eu já contei essa história, muitas vezes a gente vai envelhecendo, vai ficando repetitivo, mas é importante que a gente esteja declarando tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Eu venho de uma família que é um caldeirão espiritual. E Jesus nunca tinha sido apresentado a mim de uma forma visível, de uma forma real. Como o Senhor tinha plano para a minha vida, sempre colocou lá em casa uma pessoa cristã para falar do amor de Cristo, para falar sobre Jesus, do amor de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. E eu nasci e me criei ouvindo a minha mãe dizer que não queria ter tido nenhum filho, que tentou matar todos na barriga. E você já imaginou você nascer e se criar ouvindo isso da sua própria mãe? E ela disse que preferia ter 5 furúnculos num lugar que eu não vou dizer aqui, do que tido os 5 filhos que ela teve. Isso tudo era doloroso demais para mim, porque todas aquelas beberagens que ela tomou prejudicou, de uma certa maneira, todos nós, física ou emocionalmente. Um irmão nasceu com hidrocefalia, a outra nasceu com um problema cardíaco muito sério, o outro é meio adoidado do juízo, enfim. E eu sou isso que vocês estão vendo. Então, quando eu me encontro com Jesus, na verdade ele que me encontrou, porque quem estava perdido era eu. Quando ele me encontrou, gente do céu, foi uma alegria tão grande, foi um acontecimento tão extraordinário, que a primeira coisa que eu comecei a trabalhar no meu coração foi o perdão para minha mãe. Porque quando uma mãe ou um pai diz uma coisa dessa, é porque não conhece o Cristo. O casamento da minha mãe foi uma grande vingança contra o meu pai. Meu pai tinha marcado o casamento com ela, tudo pronto, tudo preparado. E alguns dias depois, com todos os convites distribuídos, ele acaba por carta e casa com outra pessoa. E ela ficou com ódio
e prometeu vingança. 6 meses depois desse casamento desastroso, que nunca soube porquê, ele teve a cabeça enfeitada lá pela esposa e deixou a mulher e voltou para a mamãe. E naquela época se fazia casamento religioso ou casamento civil somente. Hoje é que não se faz mais. E aí, ela que virou motejo no meio da família, as pessoas diziam assim, ó, antes de começar, terminou, feito o casamento de Vani. Ela virou motivo de galhofa. E ela aceitou casar com ele. Marcou o casamento para a Igreja Católica do Cordeiro. Isso em 1953. Eu nasci em 54. E aí, na hora, a igreja lotada com toda a família, marcaram um casamento religioso. Claro que ela não disse ao padre que ele era casado no civil. E aí, na hora do casamento, uma irmã dela, quando o padre pergunta, tem alguém que tem alguma coisa contra esse casamento? Fale agora. Aí uma tia minha levantou a mão e disse, esse homem não pode casar não, porque ele é casado. Imagina o purpurinho na igreja. Mamãe sai correndo, vai embora. Resumo da ópera. Mais ódio dele. Ela acabou indo casar em São Bento do Una, mediada por um parente que morava lá e tal, e eles conseguiram casar e vieram para Recife e tudo mais. Os anos passaram, os filhos foram nascendo, muitos ela conseguiu abortar, e eu com 12 anos sabia que tinha uma coisa no ar, como diria Malta, além de um avião na carreira. Sabe aquela coisa que você vê, sabe que tem umas reticências no ar? E eu toda a vida fui muito ligada. Meu pai era contador. E na casa que nós morávamos, tinha um sótão. Lá em cima tinha uns quartos de dormir. E tinha um escritório dele. E tinha uma gaveta trancada de chave, que ele não abria de jeito nenhum. E eu sabia que tinha alguma coisa naquela gaveta e eu ia descobrir. Aí um belo dia ele subiu para trabalhar, eu subi atrás. E fiquei na espreita. Aí o telefone tocou para ele lá embaixo. Ele desceu para atender e se esqueceu de tirar a chave. Aí eu abri a gaveta. Quando eu abri a gaveta, tinha uma foto dele de paletó e gravata junto com a mulher vestida de noiva, que não era a mamãe, como dizia o... Não é a mamãe. E aí, eu fiquei com cada olho desse tamanho olhando para a foto. Quando ele subiu, que me viu com a foto, deu uma botada na foto, deu uns gritos, mandou eu descer. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Adivinha quem foi que eu fui perguntar? A minha mãe. Quando ela estava sozinha, eu disse, mamãe, veja só, eu vi isso assim, um papai junto com uma mulher vestida de noiva, que não era a senhora. Eita, deu certinho para ele. Ela não sabia nunca que ele tinha guardado a foto. E age encrenca. Então eu vou dar uma prega na história, porque eu não gosto de conversa comprida. E aí ele, lá na frente, o Senhor me alcança, o Senhor me encontra. E todo aquele ciclo de ódio, de mágoa, de ressentimento, aquilo tinha que acabar. Até que um dia eu liberei perdão para minha mãe. E eu descobri que o perdão não é um sentimento, é um ato da vontade. E aí eu comecei a liberar perdão em oração todas as noites. O Senhor me encheu de misericórdia por ela. Eu me coloquei no lugar dela e comecei a olhar para aquela situação. E eu não era uma coisinha de nada, aquela coisa miúda, mas a força vinha do Senhor. E é isso que eu quero dizer a vocês.
E glória a Deus, que mamãe e papai morreram salvos. O Senhor os alcançou, graças ao Senhor e à misericórdia do Senhor, que é a razão da gente não ser consumido. Eu não sei qual é o problema da sua casa, mas muitos problemas, muitas rupturas, muitas situações em que a pessoa está com a vida travada, passa pelo perdão. E como é difícil as pessoas pedirem perdão. Muitos anos depois, eu vivi uma situação de falta de perdão. Eu passei 13 anos negociando com Deus um perdão. E quando eu ia orar pelas pessoas, a minha oração era respondida, mas quando eu ia orar por mim, pela minha casa, negativo. Até que começou a vir na minha mente aquele pensamento que reconhecidamente não era meu pensamento, e dizia assim: perdoa essa pessoa. Disse, mas eu não fiz nada, essa pessoa é isso, é aquilo, eu discutindo com o Senhor. Repara, que atrevimento danado. E no dia que eu resolvi fazer, eu ainda disse ao Senhor: essa pessoa é mentirosa, ela vai dizer que eu disse coisa que eu não disse. E aquilo veio na minha mente assim: faça por carta e distribua cópias dessas cartas com fulano, ciclano e beltrano. Assim eu fiz. E quando eu fiz, ainda ministrei a palavra para a pessoa em questão, e 15 dias depois essa pessoa se foi, morreu salva. E o sangue dessa pessoa não foi requerido da minha mão. Perdão é altamente libertador. E aí a gente volta para o drama do salmista. O que as palavras do salmista nos ensinam hoje? Primeiro, não somos fortes, temos o Deus forte conosco, Ele é o forte dos fortes. O salmista faz essa declaração no Salmo 84, versículo 5, ele diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Somos peregrinos de coração. Ajuste suas contas com aquelas pessoas próximas. Se há um perdão para ser liberado ou ser pedido, faça isso em nome de Jesus. E você vai ver a glória de Deus descer na sua vida como um rio. E quando eu liberei aquele perdão, primeira coisa que aconteceu foi a volta do pastor Malta para Jesus. Ele estava 48 anos afastado do Senhor, da comunhão da igreja. E ele voltou para Jesus. Ele foi libertado da bebida. Ele tinha se tornado um alcoólatra. Ele bebia meio litro de vodka pura por dia. E um dia ele pegou o copo, emborcou e disse: nunca mais eu ponho um gole de bebida na boca. Havia um obstáculo para que minhas orações fossem respondidas. Procura ver se no caminho da sua oração não tem um obstáculo impedindo que ela chegue até você. Segundo lugar, para que seu excelso nome seja glorificado, é na hora da nossa maior fraqueza que experimentamos as maiores proezas por meio do nosso libertador. O salmista no Salmo 46, 1 e 10, ele disse: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Amém? E finalmente, tenho a impressão que nos dias de hoje, mais que em qualquer outra época, tem sido requerido de nós a prática do que é viver pela fé, não pelo que vemos. Ousemos confiar e esperar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria orar por você. Se você precisa de uma oração nessa área de perdão, eu queria que você levantasse aí onde você está. Não precisa vir aqui na frente, não.